Nos próximos minutos, eu vou te apresentar de maneira simples o passo a passo de como funciona SST e o E-Social. Então, fique comigo. Prepare-se para descobrir como proteger um dos seus maiores patrimônios, que é a sua empresa. Prometo que as informações que eu vou compartilhar vão abrir os seus olhos para enfrentar esses novos desafios. E para garantir que você assista até o final, eu darei uma dica que fará toda a diferença no seu negócio sobre como identificar os serviços de SST que realmente são necessários e aqueles que nem são necessários e economizar muito dinheiro com isso. Como descobrir se você está ok com o SST lá no E-Social e se caso não tiver, como resolver. Então fique ligado. Vamos para a aula? Você está preparado para o futuro? Calma. Na verdade, é uma brincadeira. Nós vamos falar de E-Social. Nós vamos falar sobre esse projeto do governo federal que está dando muita dor de cabeça para muito empresário, para não falar a maioria dos empresários, principalmente os que têm que informar SST. Mas vamos lá. Com quem você se identifica? Eu acredito que você, com certeza, não se identifica com ninguém aí. Por quê? Porque realmente você está fora da caixinha. Esse anúncio foi entregue para vários empresários, mas você está aqui querendo saber exatamente o que está acontecendo hoje no cenário nacional e o que isso pode trazer de implicação para você. E olha que são coisas sérias. Mas vamos lá. Quem sou eu? Eu me chamo Alexandro Lino Barbosa, tenho 49 anos de idade, sou especialista em SST. Eu sou treinador comportamental e terapeuta comportamental. Mas hoje, aqui, nós vamos falar de SST e E-Social. Nós vamos levantar algumas questões aqui. Por exemplo, o que é? Para que serve? Por que é feito? Como é feito? E quem faz? Então, vamos lá? Vamos começar? O que é? Na verdade, todo trabalhador hoje, como qualquer indivíduo, ele tem os seus direitos e os seus deveres. Os direitos dos trabalhadores hoje estão debaixo da CLT e das normas regulamentadoras, né? As normas regulamentadoras são as NRs, que trata sobre medicina e segurança do trabalho. Então, quando nós estamos falando de trabalhador, lógico que nós estamos falando de trabalhador legalmente registrado em carteira de trabalho. E até aí está tudo certo, tá? Nós estamos falando de leis que compreende aí 1979. Porém, então o que está de novo aí? Então nós temos a CLT bonitinho com a carteira de trabalho, porém essa carteira de trabalho agora ela se tornou digital. E por ela ter se tornado digital, todas as informações de CLT e de medicina do trabalho, que são as normas regulamentadoras, elas têm que ser enviadas ao governo federal para o E-Social. E o E-Social distribui essas informações agora para a Caixa Econômica, o INSS, a Receita Federal, Ministério do Trabalho e a Previdência Social. Nós vamos detalhar isso mais para frente. Agora vamos lá. Como que as grandes empresas, na verdade, faz esses envios? Na verdade, ela tem o seu SESMIT, né? Vamos pegar aqui uma. Na verdade, ela tem aqui a empresa, ela tem o seu SESMIT, né? O serviço especializado. Então, ela contrata aqui profissionais de segurança, ela contrata profissionais de RH, departamento pessoal, tudo bonitinho aqui. Ela mesmo gera todos os documentos e as informações, ela encaminha para o E-Social, que o E-Social, como nós falamos atrás, distribui isso para o Ministério do Trabalho, Receita Federal e Previdência Social. E as pequenas empresas? As pequenas empresas, na verdade, elas têm um formato diferente. Fica inviável ela contratar, tá, um SESMIT para a empresa dela, devido ser mão de obra muito especializada e não é barato. Então, o que acontece? Ela normalmente contrata um serviço, tá, de consultoria ou assessoria de SST e da mesma forma de contabilidade.
O contador gera as informações com os eventos relacionados à contabilidade ali, de RH, departamento pessoal, tudo bonitinho, e transmite para o governo federal, para a empresa. SST do mesmo jeito. Então, mais ou menos é isso aqui. Esses prestadores de serviços geram esses documentos para a empresa, que encaminha para o e-social, que distribui da mesma maneira. Só que normalmente a prática é essa, tá? Ele dá um certificado digital, né, e uma procuração para os prestadores de serviço. Os prestadores de serviço geram o documento para a empresa, e esses prestadores de serviço, eles mesmos, através de procuração digital, encaminham para o e-social, que depois distribui para todos os seus arrecadadores. Nós pegamos aqui Ministério do Trabalho, Previdência Social e Receita, que essas aqui é que está muito relacionada à questão de SST. Mas vamos lá, mas por quê, né? Para que serve isso? Quando nós estamos falando de saúde e segurança do trabalho, ela tem a função de avaliar, de elaborar programas, de capacitar, monitorar, controlar todos os riscos no ambiente de trabalho. Então, quando a gente está falando que a avaliação dos riscos, elas se diz respeito aos riscos ocupacionais. Os riscos ocupacionais nós temos o físico, né, que é ruído, vibração, calor. Nós temos risco químico, um posto de combustível, por exemplo, tem muito conteúdo, material químico lá dentro. Nós temos o risco biológico, né, mais na área da saúde, vírus, bactérias. Nós temos o risco ergonômico, que é levantamento de peso, postura inadequada e tudo mais. Temos o risco de acidente, né, queda, energia elétricas e tudo mais. A identificação desses riscos, elas são necessárias ser realizadas para poder gerar e elaborar alguns programas para poder fazer a prevenção desses riscos. E como que funciona isso? Quando nós falamos que existem as normas regulamentadoras, a NR1, a primeira norma, ela estabelece que tem que se realizar um programa para gerenciar esse risco. Só que para isso a empresa tem que ter um gerenciamento, né, dos riscos ocupacionais. E basicamente funciona da seguinte maneira. O gerenciamento dos riscos ocupacionais tem a função de identificar os perigos, para depois avaliar esses riscos e depois apresentar alguma medida de controle. Essa medida de controle agora vai para o PGR, que é um inventário de todos esses riscos que foram primeiro identificados e depois avaliados. Então, vai para dentro de um documento agora, e o controle é através de um plano de ação. Por exemplo, o que seria controlar? Eu apresentar medidas para corrigir aquele ambiente que não está salubre, ele está insalubre, ele está com risco de acontecer algum tipo de doença ou de acidente. Por isso eu monto um plano de ação. O que contempla esse plano de ação? Vamos supor, eu apresentar a necessidade de determinados colaboradores ser treinado para determinada atividade, de necessitar de compra de determinado equipamento de proteção individual, o EPI. São várias as situações, né, de realizar determinado tipo de exames médicos para aquela função que ele vai realizar, e assim vai. Esse plano de ação, ele é anual. Então vamos lá, só para poder ter uma ideia do que seria uma gestão de SST, o que faz um profissional de SST, é aquilo que eu te falei. Então ele tem que gerenciar os riscos ocupacionais. Então nós temos várias ferramentas, vários programas para poder gerenciar os riscos ocupacionais, né? Nós temos o PCMSO, né? O Programa de Saúde Médica Ocupacional. Nós temos a análise ergonômica do trabalho. Então nós temos um programa de conservação auditiva, programa de conservação visual. Nós temos laudos, o LTCAT, laudo de insalubridade, os EPIs, EPC, o PGR, que hoje é o documento que contempla praticamente todos esses levantamentos, e todos com o intuito de ser apresentado para o e-social. Nós temos a parte de treinamento, como eu falei atrás. Treinamentos, eles são obrigatórios, né?
das normas regulamentadoras. Na verdade, nós temos 3 treinamentos que é obrigatório para qualquer empresa, independente da quantidade de funcionário. Ela pode ter um funcionário, ela é obrigada a fazer o treinamento da NR5. Vamos na ordem das NRs, né? A NR5, que seria a CIPA, né? Agora, se a empresa não tem a necessidade de instalar uma CIPA, montar uma CIPA, mas ela é obrigada a ter um designado da CIPA que deve ser treinado. Treinamento de primeiros socorros, né, da NR7, que o PCMSO estabelece que para alguma situação não programada, né, que normalmente é um acidente, ela tem que ter alguém treinado na empresa para poder prestar esses primeiros socorros. E nós temos o treinamento de integração, que na verdade esse que era o primeiro, né, da NR1. Ela estabelece que toda empresa ela tem a obrigação de apresentar esse ambiente de trabalho que é o da sua empresa para um funcionário que vai entrar agora para poder realizar atividades ali dentro da sua empresa. Então a gente alguns chamam de ordem de serviço, né, treinamento de integração, são vários nomes que é dado, mas então são esses, NR1, NR5 e NR7. Só que na verdade são várias as NRs que solicitam treinamento. Então, mas nós temos 2 aqui, a NR10, que é a mais complicada aqui, porque a tabela 28 do E-Social, ela estabelece o seguinte, que quem for trabalhar com NR10, que é instalações elétricas, e também for trabalhar com NR12, que é máquinas e equipamentos, essas pessoas têm que ser treinadas antes de entrar num ambiente de trabalho. E olha que curioso, esse treinamento aqui, inclusive, ele é enviado lá pelo pessoal do RH, antes mesmo do funcionário começar a trabalhar. Então não é ele começar a trabalhar em determinada máquina ou determinada atividade que tem energia elétrica para só depois ser treinado. E inclusive esse treinamento tem que ser registrado em carteira de trabalho. Então nós temos vários outros tipos de treinamentos aqui, porque nós temos 37 NRs. E essas NRs aqui estabelecem que tem treinamentos obrigatórios conforme a atividade que o trabalhador for executar dentro da empresa. E a parte de monitoramento e controle? Como nós já falamos, esse gerenciamento do risco, nós temos que primeiro identificar os riscos que estão no ambiente. Depois de identificar todos os riscos, perigos presentes no ambiente, agora eu vou fazer uma análise primeiro qualitativa. Tá? Primeiro eu vou fazer um levantamento e identificar quais são os riscos que tem em cada setor de trabalho. A partir do momento que eu identifiquei esses riscos, agora eu tenho que quantificá-lo, eu tenho que ver a quantidade que tem desse risco em cada ambiente. Então, por exemplo, eu levo um equipamento agora, vamos dar um exemplo de ruído, eu levo um equipamento de dosimetria lá para me poder colher uma dose de ruído ali, de um trabalhador que está exposto a um determinado ruído. E para mim poder saber se o ruído que ele está exposto está ou não acima do limite de tolerância que estabelece a NR15. Então nós temos também depois que identificou esses riscos, fazer um planejamento de resposta, né? Que é o plano de ação, como nós falamos, que é anual. Nós vamos dar agora a resposta a tudo que foi identificado. E depois agora tem a necessidade de fazer esse controle, né? O controle de tudo isso que foi identificado. Isso aqui eu estou passando de forma superficial, que o objetivo não é treinar nenhum profissional de segurança, é colocar um empresário para que ele tenha noção do que se trata SST em relação à questão do E-Social. Agora vamos lá, e por que é feito? Justamente porque o governo federal vem tendo prejuízos bilionários. Por ano, os acidentes de trabalhos, eles representam perda financeira na média de 13 bilhões pagos pelo INSS. E vamos acompanhar esses números aqui. Em 2017, foi feito um censo em 2017 e apresentou que sempre quando era apresentado uma CAT, olha só, nós estamos falando de acidentes registrados, né? Que foram registrados. Imagina os que não foram registrados. Então chegou num número que estava acontecendo uma morte a cada 4 horas e 22 minutos. Então em 2017 nós tivemos
2.096 mortes que foram catalogadas por registro de CAT. Agora, o último censo que nós tivemos foi em 2021. Esses números, será que melhorou ou piorou? Piorou bastante. Então, uma morte a cada 3 horas e 47 minutos. Nós tivemos 2.538 mortes. E o mais interessante é porque a gente não passa pela nossa cabeça quais são as profissões, os profissionais que mais são vítimas de acidente. Em primeiro lugar, a indústria, a linha de produção. Em segundo lugar, os técnicos de enfermagem. Terceiro lugar, os faxineiros. Inclusive, está incluso aqui os garis. Em quarto, os serventes de obras, né, dentro da construção civil. E em quinto, os motoristas de caminhão. Mas o que a gente tem que entender é o seguinte, que o governo federal, ele mantém esse histórico. Ele sabe exatamente como que está ocorrendo. E se a gente for acompanhar de 2002 até agora 2020, sem tirar o censo de 2021, que foi o que eu apresentei no slide anterior, esse número, na verdade, ele não cai, ele está se mantendo. É um número assustador e isso vem trazendo, anos após anos, muito prejuízo para o governo federal. Esse ano de 2020 aqui, ele ficou maquiado aqui, né? Ele não é exatamente essa informação devido à questão da pandemia, mas nós não vamos entrar nessa situação. Mas a gente nota que fica sempre uma frequência acima de 2.000 mortes por ano de acidente de trabalho. Por isso que eu estou falando, o governo federal está pegando pesado e vai pegar muito pesado, principalmente agora, através dessa ferramenta, né, de conseguir fazer essa fiscalização que é o e-social. E como é feito? Vamos lá. O e-social, na verdade, né, o SST que tem que ser enviado para o e-social, é necessário seguir alguns passos. Primeiro, o cadastro, né, das informações. Então, primeiramente, a empresa, né, contrata aí ou ela tem condição de fazer esse serviço, ou ela contrata um profissional para poder fazer que é chamada de carga inicial. Então a gente vai apresentar primeiro para o e-social os riscos, né, que foram identificados, os programas de prevenção, os exames médicos que foram necessários, treinamento, entre outros. Aí nós depois tem os reviews que é feito de forma periódica, né? Por exemplo, aconteceu um acidente de trabalho, tem que ser enviado, qualquer tipo de afastamento também tem que ser enviado. Alterações em qualquer um dos programas também tem que ser enviado. E manter essa documentação em ordem, principalmente disponível para eventual fiscalização, né? Para evitar multas e penalidade. E quais são as vantagens, na verdade, de implantar SST? Primeiro, fora da obrigatoriedade, né? Mas vamos lá. A questão da prevenção de acidente e doença ocupacional, eu te garanto, com certeza, eu tenho absoluta certeza que não tem nenhum empregador aqui que não queira, né, manter a integridade, a saúde do seu colaborador. Primeiro, para a melhoria da produtividade, um ambiente seguro e saudável, lógico que reduz os afastamentos, né? Que o absenteísmo é uma das maiores causas de prejuízo hoje das empresas, né? Que é a falta, e principalmente muitas faltas que por atestados que mais de 60%, 70% poderia ser tratado com essa questão de SST. Nós temos também, eu vou gravar um vídeo, vou colocar no meu canal, depois eu vou apresentar o canal para vocês, como tratar essa questão de atestado que chega demais da conta e isso causa um prejuízo muito grande para a produção de qualquer empresa. Mas vamos lá, cumprimento legal, lógico, né, para evitar multa e penalidade, então tem que estar em conformidade com as leis. E uma imagem positiva, né? Uma empresa que tem uma preocupação com a segurança dos seus funcionários, ela transmite uma imagem positiva, tanto para os clientes como para os próprios colaboradores, né? E quem faz? Então, vamos lá. Eu vou te explicar. O RH, como eu falei, e o pessoal da segurança do trabalho, esse povo, eles têm meio que uma treta entre eles, tá? Eu vou fazer uma
uma brincadeira aqui, uma analogia, mas ela tem um fundo de verdade muito grande. O RH sempre ficou com a impressão que as informações deles são completamente distintas das informações de SST. O SST sempre com o mesmo pensamento também, que as informações deles eram de ambiente e tal, sempre muito distinto do RH. E o governo foi modificando o e-social para poder chegar num modelo que fica viável para as empresas, para as grandes, para pequenas empresas, e nós chegamos no e-social simplificado. E hoje tem muitas informações, por exemplo, que o SST estava achando que era ele que ia informar, hoje é o RH que informa informações de SST. E o RH necessita de muitas informações do SST para que ele consiga também informar os eventos dele sem deixar em branco e em aberto lá para poder sofrer uma notificação e passivo de multa, inclusive. E uma coisa que eu fico falando o tempo inteiro aqui é o seguinte, que na verdade o SST e o RH, eles estão pegando caminhos opostos. Se você for observar, ou estão trabalhando às cegas, sem saber exatamente, e quem vai ficar comprometido com isso vai ser o empresário, porque o empresário vai ser multado, vai ser notificado, vai ser multado por não apresentar ou por apresentar informações que não conferem. Um mandou um tipo de informação e o outro mandou outro tipo de informação do mesmo local, da mesma empresa. E por outro lado também tem, eu não vou nem explicar esse outro aí, mas tem, tá? Que às vezes eles não se combinam ali, não bate bem e tal, mas isso aí fica por interpretação de vocês em relação a essa outra figura aí. Mas vamos lá, o que importa também informar é o seguinte, que não adianta SST e principalmente o pessoal de RH tem que trabalhar de forma unida, porque os dois prestam serviço para quem contratou eles, que é o empresário. E o empresário, ele tem que ter consciência que essas consultorias, elas vão responder de forma solidária caso aconteça alguma coisa. Porque a disposição geral, por exemplo, da legislação trabalhista, previdenciária, fiscal, elas podem ser aplicadas para responsabilizar solidariamente as empresas e consultorias, em caso de omissão, em caso de negligência ou até mesmo na falha da prestação de serviço. Agora, lógico, desde que se comprove, né, a participação efetiva e a responsabilidade sobre os órgãos, né, pertinentes. Então, por isso é que eu aconselho sempre um bom contrato onde todas as regras estão muito bem estabelecidas é essencial. Agora a pergunta é, fazer ou não fazer? Na verdade, não existe essa opção de não fazer, porque é obrigatório enviar os eventos de SST ou e-social. E se não enviar, né? O que pode acontecer? Se o evento não chegar lá, se não for enviado, a notificação ela é automática. Então que tal se livrar desse fantasma? Eu vou te apresentar uma solução, a HM4, Consultoria e Treinamentos, empresa especializada em SST. Nós temos o objetivo de ajudar a decifrar o quebra-cabeça, que é fazer SST para o e-social e deixar o ambiente seguro, sem acidentes, sem doenças na sua empresa. Vamos falar um pouquinho sobre nós. Nós da HM4 temos um compromisso de levar a excelência nos serviços de SST, garantindo a conformidade de todos os seus eventos que seja entregue ao e-social, evitando multas e sanções que podem prejudicar muito o seu negócio, facilitando a gestão do envio das informações através de um sistema integrado ao e-social e uma plataforma de treinamento em SST totalmente online em EAD. Um pouquinho da nossa missão: construir um ambiente de trabalho seguro e capacitando as empresas
para poder promover um bem-estar de cada colaborador, uma visão de contribuir com a melhoria do setor de SST. E os nossos valores está em compreender os desafios de maneira bastante resiliente. Então, hoje nós estamos preparados para atender às suas necessidades. Todos os serviços que nós já falamos durante o treinamento, nós estamos prontos para te atender agora, nesse exato momento. Já atendemos várias empresas nos mais diferentes ramos de atividades. O nosso diferencial é uma plataforma em treinamento de SST em EAD, que favorece agilidade e barateia muito os custos dos treinamentos. Como nós já falamos, a legislação de treinamento em EAD ela foi regulamentada em 2019 e a NR1 ela estabeleceu os requisitos mínimos para que uma modalidade em EAD pudesse estar sendo aprovada, e nós somos 100% aprovados. Vamos comprovar a eficiência dos treinamentos online. Eu vou te apresentar 3 maneiras de reduzir custos e melhorar a qualidade dos treinamentos. Imagine que você precisa de fazer um treinamento de NR10. Você vai precisar de esperar formar uma turma. Por quê? Os treinamentos presenciais, os instrutores, para compensar para eles e para compensar para a empresa, existe a necessidade de se formar uma turma para que barateie custo em relação a transporte, em relação à alimentação, em relação a local para poder realizar esse treinamento. Em relação à questão da grade, imagine que você também tenha 4 pessoas a serem treinadas, porém cada uma está num momento profissional diferente. Às vezes você vai ter uma pessoa que está precisando de um treinamento somente de reciclagem. Você já vai ter outros que precisam de fazer um treinamento completo. Às vezes você não quer liberar os 4 de uma vez só para poder realizar esse treinamento, para poder aproveitar uma turma, porque isso vai atrapalhar muito a sua produção. No treinamento em EAD online você consegue fazer isso facilmente. Imagine que você precisa agora de fazer um treinamento com um colaborador para ter acesso rápido. Tenta contratar um treinamento presencial. Esperar uma turma. Eu te garanto que vai ficar extremamente complicado você conseguir isso com menos de 10, 15 dias. Agora, faça uma experiência. Solicite para a gente um link e ver se você, no máximo em 10 minutos, já não pode iniciar um treinamento de qualquer modalidade que escolher. Lembrando, os treinamentos online, eles são requisito para todos os cursos. Apenas alguns exigem a necessidade de você fazer parte dele presencial, mas normalmente fica em média de 10% apenas presencial. Esse mesmo de NR10, que exige 40 horas, 4 horas precisa ser presencial, mas 36 horas nós vamos fazer online e isso vai baratear muito os seus custos. Essa é a tela principal da nossa plataforma de treinamentos. Essa aqui é a tela do aluno, onde ele vai receber login, senha e ele vai conseguir logar. Quando foi adquirido o treinamento para ele, automaticamente ele já pode iniciar os seus estudos. Você consegue acompanhar a evolução de todo o treinamento dele. Se ele tiver mais de um treinamentos na plataforma, ele pode estudar as 2 ao mesmo tempo. Essa é a tela de treinamentos disponíveis na plataforma. Como você ficou aqui até o final e promessa é dívida, eu vou te dar algumas dicas. Você sabia que existem muitas empresas que estão desobrigadas de informar SST? Exatamente, ela tem que informar a DIR, a Declaração de Inexistência de Risco. O governo, sabendo que muitas empresas não haveria necessidade de emitir o PGR, o Programa de Gerenciamento de Risco, ele liberou que o empresário declarasse que não tenha risco no ambiente do seu trabalho.
Risco esses são os químicos, físicos e o biológico. As empresas de grau de risco 1 e 2, microempresa e empresas de pequeno porte, pode declarar. E quem declara? Quem declara é você mesmo, o responsável legal pela empresa. Mas lembrando, é prudente solicitar a ajuda de um profissional da área devido à complexidade das informações que serão enviadas. Às vezes você não vai conseguir identificar um determinado risco no ambiente de trabalho. Por isso eu sugiro novamente, ajuda de um profissional da área. E onde emitir essa DIR? Diretamente no site do governo federal, através de um cadastro onde você vai entrar com login, senha e realizar essa emissão dessa declaração. A outra dica é, você sabe se está em dias com o e-social? Você tem acesso à plataforma pelo portal do e-social, diretamente com o seu certificado digital. Quando você precisar da ajuda de um terceiro, por exemplo, nós nos colocamos à sua disposição para realizar essa consulta, para saber como que está a tua situação com o e-social, você libera para a gente certificado digital e procuração eletrônica e a gente consegue ver exatamente como está a sua situação lá junto ao e-social. Agora a pergunta é, para quê? Por quê? Vou te apresentar uma só situação. Imagine que esse profissional tenha informado que você precisa de realizar alguns treinamentos, que você precisa de comprar algum equipamento de proteção, que você necessita realizar alguns exames médicos para aquela atividade, para aquela função, que você precisa apresentar alguma medida de controle para aquele risco que ele identificou no ambiente. E a sacanagem que você não está nem mesmo sabendo disso, correndo o risco de ser autuado, de ser multado, simplesmente por não saber como que está a sua situação lá no governo federal. Então, fica a dica. Agora que você entende a gravidade do problema e se faz sentido para você, o próximo passo está em suas mãos. Não espere até que uma multa chegue ou um acidente ocorra. Tome uma atitude agora. Se você é um proprietário de uma pequena ou média empresa, é sua responsabilidade garantir a segurança dela. Contratar os serviços da HM4 é mais do que apenas resolver um problema legal. É um investimento na segurança e na sua tranquilidade. Portanto, clique no botão abaixo agora mesmo. Entre em contato conosco. Nós vamos discutir as suas necessidades e ajudá-los a tomar a melhor decisão.